Sou o pastor Josafá Vieira, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar no seu lar, na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso tema hoje é o perigo de perder a identidade. Eu gostaria de ler aqui no livro do profeta Jonas, capítulo 1, o verso 8, que diz assim: Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a tua terra e de que povo és tu? Amém? E dentro deste texto eu estive refletindo, meditando, falando muito ao meu coração, né, o Senhor, através deste texto, falando sobre o perigo de perder a identidade. Amém? Quando nós perdemos a nossa identidade, nós colocamos em risco a nossa vida e a vida das pessoas que estão em nossa volta. Amém? E isso no mundo espiritual, se no mundo aí no dia a dia, né, material, natural, nós realmente vemos, né, o quão grande é a necessidade de uma identidade, de ela estar em dia, né, diante das autoridades, quando nós vamos realmente buscar, né, algum serviço público, ou nós, dependendo dos ambientes onde nós realmente vamos, né, nós precisamos da nossa identidade para informar realmente quem somos, de onde viemos, o que fazemos, né, qual que é a nossa vida, porque a identidade é falar sobre a nossa vida no geral, portanto que se chama registro geral, né, vai falar sobre toda a nossa vida e vai mostrar realmente se nós somos, em outras palavras, de confiança ou não, de uma certa forma, diante das leis vigentes no país. Amém? Eu me chamou bastante atenção aqui, porque diante da circunstância que estava acontecendo ali, quando Jonas ele fugia da presença de Deus, uma vez que Deus mandou ele ir para Nínive, ele toma uma embarcação ali a Jope e desce para Tarse, vai para Tarse. Amém? Com respeito também a essa história que nós já conhecemos bem da palavra, aquela tempestade que veio sobre a embarcação e a embarcação estava a ponto de afundar, de naufragar, o desespero de todos que estavam ali naquele barco, cada um clamando seu Deus, lançando, né, os objetos de peso que tinha na embarcação para ver que ali pudesse a embarcação ficar mais leve e eles conseguissem sobreviver, e nada adiantava, porque ali havia a mão de Deus, né? Ali havia um agir, um operar de Deus diante do que realmente Jonas estava fazendo. Amém? Aqui realmente corresponde, tudo isso que estava acontecendo corresponde basicamente com a identidade de Jonas, os seus deveres e obrigações segundo a sua identidade, e as suas falhas, porque ele não estava realmente disposto até aquele momento cumprir o que o Senhor havia determinado, uma vez que diz a palavra que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. E quando os homens daquela embarcação sabem que o problema e que aquele momento que eles estavam vivendo de dificuldade a ponto de perecer todos, a causa era Jonas, eles chegam até a Jonas e questionam a Jonas dizendo por que razão sobreveio este mal. E dentro desta pergunta surgem mais outras 4 perguntas que vai corresponder com a identidade de Jonas, e nelas também nós podemos tirar lições para a nossa vida, para olhar a nossa identidade, olhar realmente qual tem sido as nossas atitudes, as nossas condutas diante do Senhor e da nossa identidade. Amém? Vemos realmente também quantas coisas muitas vezes não estão acontecendo dentro das igrejas, nos lares, na sociedade, quantas tempestades estão a ponto de afundar as embarcações, e que muitas vezes o motivo dessas tempestades é realmente as falhas de cada um de nós, principalmente cristão, que não estamos cumprindo com aquilo que a nossa identidade nos determina. Amém? A primeira pergunta que me chamou bastante atenção aqui neste versículo é: que ocupação é a sua? Amém? Isso aqui vai falar de qual é o lugar que você e eu, nós ocupamos na obra do Senhor. Aqui também pode falar de ministério, né, do nosso chamado, da nossa vocação. Amém? Jonas ele tinha uma ocupação, e a sua ocupação era profeta. Ele tinha a responsabilidade do Senhor
de transmitir aquilo que Deus colocava na sua vida para transmitir. Amém? Ele tinha ali uma mensagem a levar a Nínive, mas ele fazia o que? Ele fugiu da presença do Senhor, ele saiu da sua ocupação, ou realmente daquilo que a sua identidade lhe determinava como profeta, como ocupante de um ministério, fazer o que Deus havia lhe determinado, que era ir a Nínive, e ele fugia para Tarso. Amém? A palavra do Senhor nos revela que nós, como membro do corpo de Cristo, cada um de nós fomos chamados para uma obra. Se nós olharmos Efésios capítulo 4, verso 11, vai nos dizer ali com respeito aos ministérios. Ele diz, olha, ele mesmo deu uns a apóstolo, outros a profeta, outros a evangelista e a outros para pastores e doutores. Ainda em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 28, o Senhor ele vai nos dizer também, a uns Deus deu na igreja primeiramente apóstolos, segundo lugar profeta, terceiro lugar doutores, amém? E por sua vez depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas e assim por diante. O Senhor ele deu uma ocupação a cada um de nós e como sendo esta, um dos pontos, um dos pontos da nossa identidade, segundo a ocupação de cada um de nós, nós devemos cumpri-lo, nós devemos realizar com amor, com graça, com sinceridade, com fidelidade, com dedicação, com responsabilidade e sem correr da nossa ocupação. Amém? Muitas vezes nós temos corrido por covardia, por medo, por tantas coisas que muitas vezes vêm assolar a nossa vida no nosso dia a dia e nós nos amedrontamos e nos vemos realmente aí a correr, a fugir como Jonas das nossas obrigações, das nossas ocupações. Então lembra, a sua identidade, ela vai realmente falar o lugar que você ocupa na obra do Senhor, vai falar o seu ministério, o seu chamado, a sua vocação, desde pastor, presbítero, diácono, evangelistas, missionários, cooperadores, zelador, amém? Qual for realmente aquilo que Deus colocou na sua mão, não fuja da sua ocupação. Vamos realmente a cada dia pedir Deus misericórdia para que nós possamos realizá-lo com graça, com sinceridade e fidelidade na presença do Senhor. Amém? A segunda pergunta é, de onde vem? Amém? Segundo a nossa ocupação, ou a ocupação de cada um de nós, vai demonstrar também se o caminho que estamos andando ou trilhando, ele é certo ou errado. Amém? A ocupação de Jonas era profeta. Amém? Ele tinha uma palavra profética para realmente entregar em um certo lugar. E aqui então esses homens perguntam, olha, de onde você vem? Amém? Se olhar realmente, geograficamente, a direção de Nínive e a direção de Tarso estava totalmente oposta. Amém? Não tinha nada a ver. Quando ali então aqueles homens perguntam a Jonas, de onde vem? E a resposta de Jonas poderia ser a mesma que o próprio Senhor ele descreve, ou o próprio profeta descreve no capítulo 2, vinha de fugir da presença do Senhor. Amém? O caminho de Jonas estava sendo agora, infelizmente, em vez de ser um caminho de um homem, de uma mulher, como o Senhor espera de cada um de nós, de obediência, estava sendo um caminho de desobediência, um caminho de rebeldia, um caminho de dureza de coração. Amém? O Salmo capítulo 1, o verso 6, vai nos dizer algo muito interessante ao Senhor. O que diz aqui? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E Jonas estava realmente andando no caminho do ímpio, o caminho da desobediência. O Senhor falou para ele, olha, o seu caminho agora vai ser para Nínive, você tem uma mensagem lá a entregar, mas ele fugiu e estava indo em direção realmente a Tarso, caminho totalmente oposto à vontade e o querer do Senhor. Amém? Provérbios capítulo 15, o verso 9 vai nos dizer que, olha, o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Em outras palavras, ele ama o que segue o caminho dele, a vontade dele. Nós temos uma ocupação, nós temos um ministério, e aqui eu falo da vida
espiritual da vida na presença do Senhor, né? E aqui eu estou relatando mais com respeito à obra do nosso Deus, né? Nós temos um caminho, nós temos uma ocupação, nós temos um caminho a seguir, nós temos um trilho realmente a seguir, nós temos uma norma a viver na presença do Senhor, ensinar este caminho. Amém? Não fugir dele, né? Quando as pessoas perguntar para nós, olha, de onde vem? Eu venho de fazer a obra do Senhor, eu vou fazer a obra do Senhor, este é o meu caminho realmente, né, é o caminho que dá obediência, amém? O meu chamado é o que? Fazer a obra de Deus, indiferente do ministério, da vocação, é fazer a obra de Deus, o meu caminho de obediência. Amém? Então o segundo ponto é a identidade, né? De onde vem? Que ocupação é a sua? De onde vem? Terceiro ponto também, nos diz aqui a terceira pergunta, qual é a tua terra? Amém? Qual é a tua terra? Qual é a nossa terra? Qual era a terra de Jonas? A terra de Jonas era a terra de Israel. Amém? Jonas era da Galileia, era israelita. Amém? Ele era realmente pertencente, né, ao povo de Deus, né? E diz aqui qual que é a tua terra. E a nós também há uma pergunta, qual que é a nossa terra, né? Ou, em outras palavras, que mundo nós pertencemos? Pertencemos simplesmente a essa terra, a este mundo, ou somos pertencentes ao céu? Amém? Interessante. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 15, amém? O verso 19, o Senhor diz, olha, se vós fosse do mundo, amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Jesus ele disse, olha, nós, você, eu, todos quanto aceitam, não é do mundo. Amém? Nós não somos deste mundo, daqui nós não somos. Estamos aqui de passagem, né? Somos peregrinos, né? Diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ainda no capítulo 2, verso 11, ele diz, olha, amado, eu peço-vos como peregrino, quer dizer, vós sois peregrino, como forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combate contra a alma. Então nós não somos deste mundo, né? Qual que é a sua terra? Né? Qual que é a sua terra? Você realmente é um israelita, né? Você realmente, né, tem um caminho que é de obediência, você realmente tem uma ocupação que é de profeta, que é de fazer a obra do Senhor. E porque você está aqui, né, no meio deste mar, né, com este vendaval terrível, quase matando a você e a nós também, né? Qual que é a sua terra? Muitas coisas muitas vezes acontecem no meio da igreja, acontece no meio da família, acontece no meio da sociedade. Nós ficamos muitas vezes apontando o dedo de um lado para o outro, procurando o culpado, enquanto muitas vezes o culpado é eu, é você, é nós. Amém? É nós. Amém? Por quê? Porque nós estamos em lugar errado, em hora errada, estamos perdendo a direção de qual é a nossa terra, nós estamos perdendo a direção de qual é o nosso caminho, estamos perdendo a direção de qual é a nossa ocupação, perdendo a nossa identidade. Então lembre que, olha, nós não somos deste mundo, somos forasteiro e peregrino nessa terra. Amém? O quarto ponto e o último ponto aqui, diz, eles perguntam a Jonas, olha, de que povo és tu? Amém? Né? Você é israelita, né? Seu caminho é realmente o caminho de Deus, é o caminho de um profeta, o caminho da obediência, se espera. A sua ocupação é realmente, né, a ocupação de profeta, de servo de Deus, de ministro da palavra, de zelador, de diácono. Amém? Agora, se realmente você realmente é israelita, se o seu caminho é de obediência, se a sua ocupação é de profeta, de fazer a obra de Deus, de que povo és tu? Amém? De que povo és tu? É interessante essa pergunta porque naquele momento o lugar onde que Jonas estava era impróprio. Não que ele sairia dali, ele ia para Nínive. Nínive também tinha ímpio, mas não era o local onde Deus queria que ele estivesse.
Ali nós podemos dizer que Jonas estava, como o Salmo 1 diz, andando no caminho dos pecadores, sentando na roda dos escarnecedores, porque não estava somente ali junto com aqueles homens, mas estavam condizentes com as obras dele, quanto ele mesmo praticava as mesmas obras, que era a obra da desobediência, da infidelidade à palavra de Deus. Amém? E não estava somente andando basicamente no meio do povo, mas praticando as obras do ímpio, praticando as obras daqueles que andam fora da presença do Senhor. Então há uma pergunta: olha, de que povo és tu? Nós somos pertencente a Filadélfia, a igreja fiel, sincero, nós somos pertencentes a Laodiceia? Ou nós estamos no meio do caminho, cocheando em dois pensamentos? Somos cristãos ou somos ímpios? Amém? Pertencemos ao povo de Deus ou pertencemos à vida ímpia deste mundo realmente contradizente da palavra do Senhor? Nós somos realmente, fazemos parte do corpo de Cristo, ou realmente nós simplesmente somos mais um desligado desta terra, fora da presença de Deus? Somos realmente, estamos ali ligados entre as noivas prudentes ou estamos entre as noivas loucas? Estamos entre as prudentes ou estamos entre as loucas e as nécias? Amém? Então, realmente, irmão, essas perguntas falam muito ao meu coração e espero que fale ao seu coração. Por quê? Porque muitas das coisas que vêm na vida da igreja, sobrevêm realmente em meio à sociedade, em meio à nossa família. Muitas vezes o culpado maior somos nós. Nós estamos como Jonas, correndo da presença do Senhor, estamos fugindo dos propósitos de Deus, estamos correndo das nossas obrigações e responsabilidades espirituais. Amém? Tanto dentro de casa, quanto no meio da sociedade como cristão, principalmente, como falei aqui, que é o principal ponto, a obra do Senhor. Não temos feito a obra de Deus como convém ao santo, Amém? Nós estamos realmente correndo, em vez de ir para Nínive, pregar o evangelho, transmitir o que Deus realmente quer que nós venhamos transmitir nos altares, ou nos cultos públicos, nos cultos ao ar livre, ou realmente visitar os lares, abençoar as vidas, falar de Jesus, testemunhar das maravilhas do Senhor. Nós temos fugido das nossas responsabilidades. Amém? Então fica essa meditação para a minha e para a sua vida, para que nós não venhamos perder a nossa identidade. Os dias vai passando, os anos vão correndo, e o que nós temos visto é que nós, a igreja, temos perdido a nossa identidade. Amém? Muitas pessoas, quando nós dissemos que no passado era diferente, muitos realmente ficam criticando, dizendo, olha, pessoas que vivem do passado, e muitas vezes ficam criticando, falando que são pessoas que pararam no tempo. Não, nós não paramos no tempo, mas nós estamos aí lutando, esforçando por realmente buscar cada dia consertar-nos mais e mais na presença do Senhor, endireitar os nossos caminhos na presença do Senhor e não nos conformar com este século, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, amém? Mas a cada dia procurar entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque muitas coisas, como esses dias mesmo fizemos um vídeo, com aí esse Covid-19 e outras coisas mais que acontecem, e nós questionamos e falamos, é fim dos tempos, é isso, é aquilo, e tantos pontos que nós, principalmente os cristãos, colocamos, e muitas dessas coisas que acontecem, muitas vezes o maior culpado é a própria igreja, porque tem perdido a sua identidade, já não tem mais o que oferecer, amém? Não temos tido mais o que oferecer ao mundo, o evangelho sadio, um evangelho de poder, um evangelho de transformação, um evangelho de mudança, amém? Nós vemos crentes desesperados, com medo, sufocado, desesperado, com medo de morrer, com medo de pegar uma enfermidade, ali realmente sem pensar que existe uma eternidade, que existe uma morada com Deus, amém? Então, vamos refletir nessa palavra, vamos meditar nesta palavra, quem sabe apenas um passo meu, um passo seu,
amém, na embarcação dessa vida de conserto na presença de Deus, de endireitamento do altar na presença de Deus, as tempestades, ela pode realmente parar, o mar pode acalmar e nós podemos assim realmente ver a nossa vida salva e de muitos outros sendo salva por uma atitude minha e sua, porque muitas vezes o maior culpado de tudo, como Jonas, é eu e você. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, a sua família. Reflita realmente nesta palavra. Amém? Vamos procurar endireitar-nos a cada momento na presença de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.